Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Estamos aí iniciando o mês de novembro, chegando à reta final das nossas aulas, mas ainda assim eu peço que vocês tenham paciência, tranquilidade, que assistam comprometidos para poder aprender, tirar uma boa nota e terminar o ano bem, tá bom? Não deixem um cansaço abater vocês, pelo contrário, tomem isso como incentivo para quê? Para nesse último mês e algumas semanas vocês se esforçarem ao máximo para terminarem bem um ano, tá bom? Então, assistam a aula com cuidado, já pode fazer nas anotações para o resumo, como sempre tem, para que o seu resumo seja bom e depois você não reclame da sua nota. Então, vamos lá, gente. O tema da aula de hoje, o título que está aqui para vocês é O que a arte nos ensina sobre o sucesso. Primeiro que há alguns detalhes aqui que têm que ser definidos para vocês entenderem melhor do que a gente vai falar aqui. Porque vocês podem pensar, professor, então a gente vai ver um quadro, ou uma série de pinturas, ou um livro, e a gente vai tentar interpretar o que tem ali relacionado ao sucesso, qual a mensagem por trás daquilo, ou melhor dizendo, de que sucesso a gente vai falar aqui? É um sucesso pessoal, material, espiritual, Qual é o nível de sucesso do qual a gente vai falar? Então vou definir bem aqui para vocês, tá? Como faz parte das aulas de arte, às vezes nós selecionamos aulas para falar não exatamente sobre obras artísticas em si, mas sim para falar sobre pessoas ligadas à arte, ou seja, sobre artistas, tá? Lembra que eu vi uma aula até meses atrás, eu acho que ainda na época do Simplifica, se não me engano, sobre Leonardo da Vinci? A aula basicamente toda foi para conhecer a história dele, mas tem a ver com a arte, conhecer a vida dos artistas, tá? Então hoje a gente vai conhecer a vida um pouco mais detalhadamente de um artista que poderíamos dizer até que ele é do nosso tempo, Ele não é de 500 anos, 1000 anos atrás, não. Ele é do nosso tempo. E a gente vai compreender melhor um pouco a história de vida dele para entender como a arte se uniu ao sucesso pessoal. E sucesso aqui em várias instâncias, O sucesso artístico, ou seja, de ser reconhecido pelo seu trabalho, o sucesso financeiro, que é você conseguir ganhar dinheiro com a sua arte, porque muitas vezes quando a gente pensa em arte, a gente pensa que todo artista é aquele que faz arte por amor e que muitas vezes nem recebe, nem ganha o que deveria, o que merecia ganhar, não é? É tanto que há exemplos aí de pintores que só vieram se tornar famosos e conhecidos depois de mortos, ou seja, em vida, enquanto pintava, não ganhava tanto assim para isso. Então a gente vai conhecer melhor a vida desse artista e, pela história dele, compreender como a história dele se mistura à arte, mas também ao sucesso. E aí, é claro, o nosso objetivo da aula de hoje é fazer com que você, querendo ou não, se inspire, e, além de compreender a história, se inspire, e quem sabe aí, se você tem aquela arte que você gosta de praticar, que você gosta de fazer, que você se sente bem fazendo, quem sabe você se sinta inspirado a investir mais nela e a acreditar que os seus sonhos podem dar certo por meio da vida artística. Mas vamos lá. Eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem o Walt Elias Disney. Walter, Elias Disney. Vocês conhecem essa pessoinha aqui, esse senhor, Claro que aqui é uma foto dele mais velho, já vamos dizer assim, coroa, como se diz. Vocês conhecem ele? Sabem quem ele é? Quem é esse Walter Elias Disney? Talvez, até pela palavra Disney, pela foto aqui atrás, e pelo Mickeyzinho aqui que vocês estão vendo, vocês saibam de quem se trata, Vocês já imaginar que se trata do dono da Disney, do cara que fundou a Disney, A Disney, que é essa empresa gigantesca hoje em dia, que é o conglomerado de empresas, porque a Disney ela tem outras empresas sob o domínio dela, como, por exemplo, na questão da animação, dos filmes, a Pixar, a Marvel, Os filmes da Marvel são filmes da Disney também. A Disney ela tem uma série de canais de TV, então existem inúmeros canais de TV ligados ao esporte, ligados ao entretenimento de maneira geral, que são da Disney, inclusive aqui no Brasil, agora, depois da compra que a Disney fez da Fox, dos canais da Fox no ano retrasado, se eu não me engano. Vários canais aqui no Brasil agora estão sob a direção também da Disney, enfim. É uma empresa gigantesca que tem uma série de empresas dela e que são muito conhecidas, que ela comprou ao longo dos anos.
Mas hoje a gente vai focar não no sucesso da empresa hoje, mas sim no cara que fundou a empresa e que foi a inspiração para tudo isso, que é ele aqui. Guardem esse nome, Walter Elias Disney. E ele que é mais conhecido como Walt Disney, que inclusive é o nome da empresa, a gente chama de Disney, mas o nome mesmo, né, que é chamado nome fantasia, que é aquele nome para todo mundo ver, é Walt Disney, tá? Então, vamos dizer assim, é um apelidinho, né? Walter, Walt, então Walt Disney. A gente vai entender então quem é ele, né? Apesar de vocês já saberem quem é, até porque eu acabei de falar. Então a gente vai entender não só quem é ele, mas o que faz a história dele ser especial. Então me acompanhem na história dele. E é claro que eu vou fazer alguns comentários, mas busque também aí em casa refletir sobre por que a história dele é especial, o que foi na vida dele que fez ele se tornar um homem de sucesso, tá? Vamos lá então, vamos começar pela infância dele, tá bom? Walt Disney é filho do Elias Disney, por isso que o nome dele, né, é Walter Elias Disney, se escreve Elias, mas se pronuncia Elias, que era um empreiteiro e filho de uma mãe professora, não é? Ou seja, de uma família que não era pobre, mas também não era rica, era o que a gente poderia considerar como classe média. Desde pequeno, aos 7 anos de idade, ele descobriu, né, as pessoas notaram que ele tinha um talento para o desenho, ele realmente desenhava bem, melhor do que a maioria dos seus colegas na época que conviviam com ele, então ele tinha esse talento natural. Até aí algo de extremamente especial que já indicaria um futuro de sucesso? Claro que não, né? Quantas crianças também, desde pequenos, são descobertas em relação a algum talento e muitas vezes nada acontece. Não há muitos relatos sobre a infância dele, nem ele mesmo contava sobre, porém, né, aquela coisa que a gente imagina ali de quem nasceu para o início do século XX. Sim, pessoal, ele nasceu bem ali. Opa. Deu um erro aqui, travou. Eu imagino que está travando muito para vocês, é meu computador que está ruim. Mas vamos lá. Sim, pessoal, ele nasceu ali no início do século XX, né, em 1901. Então, como é de se esperar, a família dele, claro, era aquela família tradicional e tudo. Ele relata que o pai era muito severo, castigava muito, mas nada que, vamos dizer assim, que pelo menos visivelmente o traumatizou. Mas ele tem essa infância já ligado ao desenho, mas vivendo também muito na sua fazenda, com a família e tudo mais, enfim. Aos 14 anos ele entra numa escola de arte, numa escola regional. Nada de uma escola grandiosa, nada que já se pensasse, se ele está entrando lá é porque ele realmente vai fazer sucesso, né? Até porque imaginemos quantas crianças no mesmo ano que ele entraram naquela escola e não obtiveram o mesmo sucesso que ele. Mas ele entrou na escola para melhorar, aprimorar. Então a gente já vê até aí um primeiro indício de sucesso. Apesar de que, claro, não era certeza, mas o primeiro indício é o fato dele ter buscado aprimorar o talento que ele tinha. Porque você não vai conseguir, ou raramente vai conseguir, sucesso na arte, na sua arte, no seu talento, se você não buscar aprimorá-lo para ficar entre os melhores. Mas muitas vezes, como acontece nos filmes, o sucesso não veio de primeira, tá? Não foi ele entrar na escola, ser descoberto como um grande prodígio e todo mundo dar o sucesso ali de graça para ele, não. Na verdade, as coisas aconteceram naturalmente. E é tanto que ele mesmo nessa escola de arte, aos 16 anos, ele tentou se alistar para o exército. Ele estava ali iniciando a Primeira Guerra Mundial e ele queria ajudar o seu país. Então a gente vê até um segundo indício, né, sobre a personalidade do Walt Disney que talvez o levou ao sucesso, que é de uma pessoa que não é acomodada e que não é covarde, né? Mesmo sabendo do risco, ele quis se alistar, mas ele não passou no alistamento. E para você ver o quanto ele queria ajudar o seu país, ele se voluntariou para a Cruz Vermelha. O que era a Cruz Vermelha? Era uma organização em que pessoas eram preparadas para cuidar de soldados feridos e tudo mais. Ou seja, ele não estaria no combate, mas ele queria pelo menos estar ajudando as pessoas. Então ele foi para a Cruz Vermelha, ele ajudou e tudo mais. Quando ele retornou para casa, para a sua cidade, ele retomou os estudos na escola de arte. Ou seja, foi um breve período que ele passou sem estudar para ajudar o seu país. Depois de formado na escola de arte, pelo talento que ele tinha, ele foi convidado por algumas agências publicitárias para ajudar na criação de propagandas, de ilustração de cartazes, porque ele era muito bom desenhista. Já começou a se envolver na questão de criação cinematográfica, porque o cinema já estava ganhando força durante essa época e ele começou a se envolver. Até que um determinado ponto, e aí vem mais um indício de coragem, né, da personalidade do Walt Disney, que teve um momento que ele decidiu fazer o seguinte, ele falou, olha, eu estou aqui trabalhando para outras pessoas, eu estou aqui com
ajudando outras empresas, mas eu tenho minhas ideias próprias que nem sempre eram aceitas, né? Às vezes o dono da empresa, os seus superiores, achavam que suas ideias não eram as melhores, e por acreditar nas suas ideias ele falou: que tal se na verdade eu abrir minha própria empresa? Porque eu, como dono dela, vou poder colocar essas ideias para frente. E ele tomou, né, mais uma atitude de coragem, porque não é algo fácil, ok? Criar uma empresa é investimento, é dinheiro que você gasta e você não tem a certeza de retorno, mas ele decidiu criar uma empresa com o seu irmão. Aí você pode pensar, professor, então ele criou a Walt Disney aí. Não. Foi uma empresa com outro nome, né? Laudiogram, o nome da empresa. Ele criou essa empresa e aí ele começou a tentar criar o seu próprio produto, o seu próprio material. Ele começou já aí a criar animações, né? Isso no início do século XX, tá, pessoal? De uma forma totalmente, comparada a hoje, totalmente ainda primitiva de criar animações para o cinema. E ele criava essas animações para que elas passassem antes dos filmes. Então ia ter um filme, aí tinha uma animação criada pela empresa dele ali que durava 3 a 5 minutos e tudo mais, já para ir ganhando ali o seu espaço nesse meio cinematográfico, com muita dificuldade, muitas vezes sem reconhecimento, muitas vezes, né, sem a credibilidade que ele merecia, mas ele continua tentando, continua investindo, continua buscando. Quando ele percebeu que as coisas poderiam melhorar, que realmente ele tinha uma empresa bacana, com pessoas talentosas, ele foi para Hollywood, que era o centro do cinema, era a cidade do cinema. Então os contatos ficariam mais fáceis lá, tudo ficaria mais fácil para ele e o acesso ao cinema lá, ok? Nessas negociações e tudo mais. Ele foi, depois de muito trabalho, ele conseguiu um contrato com a empresa em que a empresa dele ia ganhar $1.500 por cada animação. Então talvez essa foi a primeira grande conquista dele, em que realmente ele começou a ganhar um bom dinheiro pelas animações que produzia. Então foi aí que veio o primeiro reconhecimento, mas lembre, não foi de hora para outra, foi depois de muita luta. Com certeza houve dias muito difíceis, ok? Em que talvez ele foi desestimulado a desacreditar do seu sonho, mas ele continuou. E essa foi a primeira grande vitória. E aí o que ele fez com esses $1.500 que ele começou a ganhar pelas animações? Ele foi curtir a vida, ele foi, não, já tá bom assim, acabou, não. Ele fez, já que ele tinha um pouco mais de dinheiro, ele contratou mais profissionais para dar mais qualidade às suas animações, ou seja, o que a gente percebe é que ele, e aí por isso tem a ver com a arte, já que o cinema já é arte, a animação já é arte, mas ele tinha realmente um cuidado com o apuro artístico. Ele não queria só viver disso ou ganhar dinheiro com isso. Ele queria realmente entregar um material bom, bem feito e bem artístico para as pessoas. Então por isso ele fez sua empresa aumentar com esse dinheiro que ele começou a ganhar, começou a criar animações mais bem feitas. Aí você deve pensar agora, né? Você deve estar pensando aí, professor, então depois daí foi só subida, né? Só crescendo, só ganhando dinheiro, tudo ok, né? Já tinha chegado ali na potência que ele tinha. Não exatamente. Ele foi ganhando seu dinheiro e tudo mais, e aí eles tinham os direitos de alguns personagens, porque até então o Walt Disney, a sua empresa, não tinha personagens exatamente originais deles. Para suas animações, eles compravam os direitos de outros personagens criados por outras pessoas. E um deles, os mais famosos na verdade, era a dupla Alice e Coelho Oswaldo. Isso, claro, na tradução para o português brasileiro, né? Mas se traduz assim: a personagem Alice e o seu companheiro Coelho Oswaldo. Então ele ganhava, era um dos personagens mais comuns nas suas animações, até que um dos seus sócios conseguiu sair da empresa e levar esses personagens, o direito desses personagens com ele. Então, o Walt Disney levou aquele pezinho na bunda, né? Ficou sendo um dos seus personagens mais famosos. Então imagina isso, você perde aquele personagem que chama mais atenção nas suas animações e você não pode mais usá-lo porque você não tem mais direito a ele. O que você vai fazer? O que você faria nesse momento? Você ficaria desestimulado? Você ficaria triste? Pensaria em desistir? Né? O quanto o mundo é injusto? Né? Um sócio seu lhe enganar dessa maneira? O que você faria? Você tentaria encontrar desesperadamente outros personagens para você comprar os direitos e começar a usar sem nem ter a certeza de que as pessoas iam gostar? Bem, eu não sei o que você faria, mas a história conta o que o Walt Disney fez. Quando ele teve o direito dos seus personagens, né, roubados, vamos dizer assim, ele resolveu fazer algo novo, que foi criar seus próprios personagens. Porque se ele cria seus personagens, quem vai poder roubá-lo dele, né? Então foi aí que ele criou o Mickey,
que depois ele criou o Pluto, e hoje toda essa turminha aí que a gente sabe que é a marca registrada da Disney, né? E tem até aqui atrás uma ilustração para vocês relembrarem alguns desses personagens. Então ele criou esses personagens para começar a usar na sua imaginação. Mas aí daqui, então a gente já viu várias lições, né? Aqui várias inspirações relacionadas a ele. A persistência, a coragem, a questão de recomeçar, porque depois desse baque de ter perdido os direitos da Alice e do Coelho Oswaldo, ele poderia ter parado, mas ele recomeçou, encontrou uma outra maneira de conquistar o seu público, que é algo difícil. Mas aí a gente vem para uma outra lição, para uma outra inspiração, que é: a gente não faz nada só. Porque apesar de eu estar falando muito no nome Walt Disney, mas ele não construiu nada só. Ele construiu muito com a ajuda de outras pessoas. Então, por exemplo, o Walt Disney, ele imaginou a personalidade do Mickey, o jeitinho dele, como ele seria, né? Se ele seria um educado ou mal educado, corajoso ou seria covarde. Ele imaginou a personalidade do Mickey. Mas não foi ele que criou o design do Mickey, o desenho. Foi um outro sócio seu, e quem deu outra, e que inclusive quem deu o nome de Mickey foi a sua esposa. Então observe que foi um trabalho em equipe. Então daí vem uma outra lição e outra inspiração para uma história de sucesso, né? Nada se faz só. Então você tem que ter pessoas confiáveis do seu lado, em que você possa construir algo junto delas. Nesse ponto aqui da história, né, em que ele cria esses personagens, a empresa dele, a produtora dele, até depois da separação com esse sócio, já se chamava realmente Disney, né? A Walt Disney, ok? Já tinha esse nome. Aí também já nessa época, o Mickey realmente de cara, principalmente o Mickey de cara, começou a fazer muito sucesso, né? Não demorou 2 ou 3 décadas para o Mickey já ser um símbolo dos Estados Unidos. Todo mundo nos Estados Unidos, principalmente, já conhecia e adorava o Mickey, se tornou o mascote do país. Então olha que louco, você criar um personagem que se torna amado por toda uma nação, não é? Então realmente mostra a capacidade e a inteligência que ele tinha. Aí você pode pensar, então ele já estava feliz, ele já estava satisfeito, tudo estava bom para ele. Mas aí vem uma outra lição sobre o que a gente pode encontrar nessas histórias de sucesso, que é a questão de nunca se acomodar. Ele estava fazendo suas animações, ele tinha personagens que eram amados pelo público, como é o caso do Mickey, e por aí vai. E ele poderia ter se acomodado. Sua história de sucesso já estava escrita. Mas ele faz algo que todo grande artista faz, que é buscar inovar e melhorar sempre. Porque nessa época aqui, o cinema ele começou a trabalhar com os sons, porque até anteriormente o cinema era mudo. Mas algumas empresas, algumas produtoras começaram a gastar dinheiro, né, a investir para que o cinema ele fosse o que a gente chama hoje de audiovisual, ou seja, não apenas para ver, mas para ouvir também. Então, colocar sons no cinema. Hoje você acha muito fácil, né? Você gravar alguém e depois você ver o vídeo e ouvir o som que a pessoa estava falando ali. Mas antes, isso custava muito dinheiro, era uma tecnologia absurda para fazer isso. E aí que foi que o Walt Disney fez? Ele saiu na frente das animações e ele foi um dos primeiros a criar uma animação com som. E aí, pessoal, eu queria até colocar para vocês, mas realmente meu computador está muito ruim, mas eu vou deixar no link aqui embaixo, tá bom? Aqui, então vocês podem olhar na descrição que vai ter um link para depois da aula, não agora, tá? Depois da aula você assistir. É a primeira animação sonora criada pela produtora Walt Disney, que se chama Willy do Barco a Vapor, que é um curtazinho de animação, né? A gente tem esse nome para animações rápidas, que se chama curta, né? Existem os curtas, média e longa-metragem. Os filmes que vão ter ali mais de 1h30, 1h40 são os longa-metragens. Aqueles que têm entre 40 e 50 minutos, a gente chama de média. E aqueles que geralmente têm menos do que meia hora, a gente chama de curta. Então, o primeiro curta de animação, né, com som criado pela produtora Walt Disney, se chama Willy do Barco a Vapor. E, gente, eu queria muito mostrar para vocês, porque já no primeiro minutinho você vê o quanto é engraçado, o quanto é legal, mas, como eu falei, tá muito ruim meu computador, tá travando muito, então não vai dar certo, eu já testei aqui. Mas assistam em casa, tá na descrição aqui embaixo. É muito legalzinho ver, imaginar como era feita a animação naquela época, né? Porque ainda era, vocês sabem como que era a animação? A animação ainda era feita basicamente desenhando cena por cena, né? O que é chamado de frame.
no papel, ok? Então, por exemplo, uma das primeiras animações que surgiu ainda antes do século XX, isso mais ou menos ali em 1882, se eu não me engano, foi uma animação que precisou de praticamente, se eu não me engano, de 5 a 10 mil desenhos, para que depois, desenho por desenho feito, fosse contado a animação a partir dele. Então imagine você desenhar em 10 mil folhas de papéis para criar uma historinha animada, não é? Mas era assim como ainda era feita mais ou menos naquela época as animações, e o que o Walt Disney fez foi trazer animações com sons. Então isso, imagine na época em que o cinema ainda era mudo, imagine a pessoa chegar no cinema e ver uma animação, que é algo que já encanta qualquer um, e ainda mais uma animação com som. Então ele revolucionou, ele inovou e ele conseguiu fazer coisas novas. Isso foi ao longo da sua carreira, enquanto ele estava à frente da Walt Disney, ele sempre estava pensando no depois, ele sempre estava pensando na qualidade dos seus filmes. Não à toa, a Walt Disney, sob a supervisão do Walt Disney, que foi o seu dono original, ela ganhou 22 Oscars. Então imagine, já naquela época, com a animação você ganhar um Oscar, e ganhou 22, e teve mais de 50 indicações, ganhou outra série de premiações. Ou seja, ele era um cara não apenas preocupado com a questão de ter uma produtora de sucesso, mas ter uma produtora de sucesso fazendo trabalho de qualidade. Tá? Não só na questão visual, mas na questão da mensagem, na questão da comédia, porque as animações, na sua maioria, eram animações de comédia, então para fazer realmente o público rir no cinema. Assistência, a criatividade, que já é algo comum em todo artista, mas essa capacidade de recomeçar, né, essa paciência que ele tinha, todos esses detalhes foram segredos para o sucesso dele, assim como, claro, ter pessoas de talento ao lado, né, perceber que o trabalho é equipe, que não se faz nada só. Então ele poderia, se ele fosse arrogante, poderia ter querido criar um personagem sozinho, tudo dele, mas ele dividiu a ideia para a sua equipe, enfim. Então tudo isso nos ensina sobre detalhes, sobre características que podem levar as pessoas ao sucesso. Mas até para encerrar, há 2 pontos principais que eu também quero deixar para vocês de reflexão, que eu contei desde a infância dele até o momento do sucesso, para mostrar que havia um ponto de partida na vida dele, mas nunca houve um ponto de chegada. Ou seja, ele nasceu naquela família, naquela vida, ele sabia de onde ele vinha. Mas nada da infância dele, da adolescência, realmente previa que ele ia ser um grande sucesso. Quem determinou o ponto de chegada dele não foi os seus pais, não foi a sua riqueza, não. Foi ele. Foi o próprio Walt Disney que se tornou o protagonista da sua vida, o roteirista da sua vida, e ele buscou definir como ela seria. Então ele saiu de um ponto de partida, como é a vida de todo mundo, mas foi ele que definiu aonde ele queria chegar e o sucesso que ele queria ter. Né? Quantas pessoas muitas vezes se deixam levar e muitas vezes chegam a lugares na vida que não foi o que planejou, não foi o que pensou, mas não chegou a um outro lugar muitas vezes porque não insistiu, porque não planejou direito, foi só deixando a vida levar. Ele não, ele definiu o próprio curso da sua vida. E aí tem um último detalhe que tem a ver totalmente com a arte, que é o seguinte: ele conquistou o público não se desfazendo do seu talento, não tentando agradar exatamente ao público, não muitas vezes diminuindo a qualidade da sua arte para ter uma arte mais popular, não. Ele foi o contrário disso, e é o que o torna mais especial. Ele conseguiu conquistar o público fazendo o público gostar da arte que era tão natural dele. Então ele não se vendeu, ele não mudou a forma dele artística de produzir as coisas, não. Ele fez o público gostar daquilo que ele produzia, do jeito e da qualidade com a qual ele queria produzir. Então, como eu falei no início, é uma história de sucesso, mas não só um sucesso material ou financeiro. É uma história de sucesso pessoal, é uma história de sucesso artístico. Porque conseguir ser admirado pela arte que você produz, conseguir ser admirado pela qualidade que você quer dar ao produto artístico que você quer criar, infelizmente não é para todo mundo. Mas ele buscou uma vida para conquistar isso, tá bom? Então, é o seguinte, pessoal. Já que são exemplos assim que nos inspiram, como o do Walt Disney, da sua vida, de vários detalhes aqui que a gente viu, a ideia de hoje é homenageá-lo. Então você vai fazer o resumo da aula de hoje, é a sua obrigação, tá bom? Para garantir a sua presença e nota, é o resumo da aula.
Tente detalhar o máximo possível do que foi falado hoje aqui. Tente não esquecer de nada. É por isso que lá no início da aula eu falei já para você ir fazendo as anotações. Comente sobre o que você achou da aula. Comente sobre a vida do Walt Disney para provar que, né, reescreva aí com as suas palavras a história dele para provar que você prestou atenção na aula. Fale sobre o que você aprendeu com ele, né? Se ele lhe inspirou ou não, de que maneira ele lhe inspira. Comente se você tem algum talento, mas você tem vergonha de insistir nele, de investir nele. Comente sobre isso. Enfim, reescreva a aula no seu resumo, tá? Resume a aula e coloque aí a sua opinião, o que você achou, as suas ideias. É um momento até de você conversar um pouco comigo também, para eu sentir esse retorno de vocês. E aí, quem quiser uns pontos mais, né, pode ir no meu privado, não vai ter essa opção no formulário online, tá? Mas você pode ir no privado do seu professor, porque essa aula aqui é para sexto e para oitavo ano, então se você é aluno de oitavo ano, você pode vir no meu privado. Se você é aluno do sexto A e do sexto C, pode vir no meu privado também. Mas se você é aluno do sexto B e do D, você pode ir no privado da professora Alneli e fazer isso, que é o seguinte, para ganhar pontos extras. Além do resumo, que é o obrigatório, se quiser ganhar pontos extras, você vai desenhar aí, como forma de homenagem, algum dos personagens do Walt Disney, seja o próprio Mickey, a Minnie, o Pluto, o Pateta, o Pato Donald e por aí vai. Você desenha um deles ou mais deles e manda no nosso privado, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Foi uma aula leve, mas é sempre bom conhecer histórias que nos inspiram. E até a próxima. Tchau!